Olá pessoal, bom dia. Hoje nós, dando continuidade a esse tópico 5, nós vamos estudar sobre pronomes demonstrativos. Eu costumo dizer que essa apostila nossa é a apostila dos pronomes. Já estudamos os pronomes pessoais retos, pronomes pessoais oblíquos, pronomes indefinidos e agora vamos estudar os pronomes demonstrativos. Vou apresentar para vocês o sumário porque eu dividi em 5 pontos esse estudo. Definição e exemplificação, usados no espaço, usados no tempo, usados como referente e pronomes demonstrativos contraídos com preposições. Na definição e exemplificação, vamos ver que eles demonstram a posição de um elemento qualquer em relação às pessoas do discurso, situando-os no espaço, no tempo ou no próprio discurso. Eles se apresentam em formas variáveis, que é gênero e número, masculino e feminino, singular e plural, e não variáveis. Os pronomes demonstrativos, eles são usados em relação às pessoas do discurso, que são que representa a primeira, segunda e terceira pessoa do singular ou do plural, que são as pessoas do discurso, para demonstrar a posição do elemento, de qualquer elemento, em relação a essa pessoa do discurso, uma das três do singular ou do plural. Se essa pessoa está próxima de quem fala, próxima de quem escuta, ou distante dos dois interlocutores, que são os que conversam, o que fala e o que escuta. Os pronomes demonstrativos são divididos da seguinte forma. Os variáveis, que vão variar em gênero, de masculino para feminino, e número, de singular para plural. E os não variáveis. A primeira pessoa, ela é representada pelos pronomes este, estes, esta, estas e isto. Segunda pessoa, esse, esses, essa, essas e isso. Terceira pessoa, aquele, aqueles, aquela, aquelas e aquilo. Os variáveis são este, estes, esta, estas, esse, esses, essa, essas, aquele, aqueles, aquela e aquelas. Vejam que eles sofrem alteração no número, de singular pode ir para o plural, e de gênero, do masculino pode também ir para o feminino. E os invariáveis são aqueles que não sofrem nenhum tipo de alteração. Eles não podem sair do singular para o plural, nem do masculino para o feminino. Eles são chamados de invariáveis justamente por isso, porque eles acompanham palavras que não sofrerão, onde esses pronomes não sofrerão nenhuma alteração, não há condições. O pronome isto não existe o plural dele, não existe também o feminino dele. Na mesma forma acontece com isso e aquilo. Não existem para eles nem o feminino e nem o plural, porque eles justamente são chamados de invariáveis. Dizemos que eles são situados no espaço, quando queremos dizer que ele está perto da pessoa que fala ou da pessoa que escuta, ou distante dos dois interlocutores, que são o que fala e a pessoa com quem se fala. O pronome este, estando ele no singular ou no plural, no feminino também, que é esta ou estas, ele representa a primeira pessoa e ele é usado para indicar que no discurso algo está perto da pessoa que fala. Vejamos o exemplo. Compro este carro. O pronome este representa a primeira pessoa. Então ele é usado
mas para se referir ao substantivo carro, indicando que esse objeto está próximo da pessoa que fala. Na segunda oração, nós temos o mesmo exemplo, só que muda o pronome. No primeiro exemplo temos este e no segundo temos o pronome esse. O pronome esse pertence à segunda pessoa, indicando que o objeto sobre o qual se fala, ele está próximo da pessoa com quem se fala, da pessoa que escuta. Compro esse carro. O pronome indica que o carro está perto da pessoa com quem se fala, ou com quem eu falo, ou afastado da pessoa que fala. Então, o pronome este, veja que no parêntese, observe que dentro do parêntese tem um advérbio de lugar aqui, para indicar que está perto de quem fala. O pronome esse, no final da oração, coloquei destacado o advérbio aí, indicando que está perto da pessoa com quem se fala. Então, o este representa a primeira pessoa, indicando que o objeto sobre o qual se fala está perto da pessoa que fala. O esse, essa, isso, é da segunda pessoa, indicando que o objeto sobre o qual se fala está próximo da pessoa com quem se fala. E a terceira pessoa, que é representada pelos pronomes aquele, aquela, aqueles, aquelas e aquilo. Ele é usado para indicar que o objeto, o ser sobre o qual se fala, está distante dos dois interlocutores, tanto da pessoa que fala, como da pessoa com quem se fala. Compro aquele carro. Dentro do parêntese, coloquei o pronome lá. Porque o pronome lá indicando que o objeto do qual se fala está distante dos dois interlocutores, tanto da pessoa que fala, como da pessoa com quem se fala. A localização dele no tempo, quando falamos em tempo, temos que identificar essa palavra como sendo presente, pretérito ou futuro. O pronome este, esta, estes, estas e isto, ele é usado para se referir a uma situação do momento presente. Então, ele será usado quando a frase estiver no tempo presente. Independente se é presente do indicativo ou presente do subjuntivo. Este ano está sendo bom para nós. Este ano está sendo bom para nós. O pronome este refere-se ao ano presente. Veja que os verbos, nós temos aí uma locução verbal nessa oração que está representando o tempo presente, que é está sendo. O verbo está que pertence ao presente do indicativo. Então, foi empregado aí nesta oração o pronome este, porque ele é usado, esse pronome da primeira pessoa é usado para representar o tempo presente, o momento atual. O pronome esse, que é da segunda pessoa, ele é usado para representar um passado próximo, algo que aconteceu recentemente. Esse ano que passou foi razoável. Nós estamos em 2020, então esse ano que passou refere-se a 2019, então é um passado recente, um passado próximo. Então usamos o pronome esse, que é da segunda pessoa do singular, nesse caso, que nós temos o plural dele esses, o feminino essa, o invariável isso, para representar um passado próximo, um passado recente, algo que aconteceu há pouco tempo. E o pronome aquele, aquela, aqueles, aquelas, aquilo, que representa a terceira pessoa, ele é usado para se referir a um passado remoto, a um passado distante, a algo que aconteceu há bastante tempo. Na oração, para representar esse pronome, temos: aquele ano foi terrível para todos. Comparando com a oração anterior, que diz assim: esse ano que passou. Já na última diz assim: aquele ano foi terrível. Quando diz aquele ano,
não remete a um ano específico. Então dá uma ideia de um tempo distante. Então um tempo distante, um tempo remoto, né? Um passado que já aconteceu há muito, né? Usamos o pronome aquele para se referir a algo que está distante. E usados como referente, né? Que é aquilo que também chamamos de, né? que ele funciona como um elemento de coesão, né? Para se referir a um termo que foi mencionado. Né? Para evitar a repetição desse termo, usamos pronomes. E nesse caso aqui, usaremos os pronomes demonstrativos como referentes, né? Para se referir a algo que foi mencionado. No primeiro ponto, nós temos os pronomes este, esta e isto, né? Que eles são pronomes que representam a primeira pessoa, né? São pronomes da primeira pessoa. E fazem referência a algo sobre o qual ainda se vai falar. Sobre algo que se vai falar. Exemplo, são estes os assuntos que temos a tratar. O aumento dos salários, as férias dos funcionários e as horas extras. Né? Veja o pronome. São estes os assuntos que temos a tratar. O pronome, né, da oração é o pronome estes. Ele é da primeira pessoa, indica que está tratando sobre algo que está próximo das pessoas que falam. Né? E ele aí vai fazer referência a algo que vai ser tratado ainda, que ainda vai falar. O aumento dos salários, as férias dos funcionários e as horas extras. Então, o pronome estes, né, esta, isto, né, que representam a primeira pessoa, né, usado como referente, né, eles serão usados, né, para se referir a algo que ainda se vai falar. Os pronomes esses, essa, essas e isso fazem referência a algo que já foi citado. Né? Veja que é diferente. O pronome estes e estas e isto como referente vai tratar de algo que ainda vai falar. E esse, essa e isso, ele vai citar algo que já foi, né? Vai falar algo, se referir a algo que já foi citado. Exemplo, sua participação nas Olimpíadas de Matemática. Isso é o que mais desejamos agora. O pronome isso retoma a expressão sua participação nas Olimpíadas de Matemática, algo que já foi citado, algo que já foi falado. Então, os pronomes esse, esses, essa, essas e isso, eles retomam um elemento, retomam um termo, retomam uma expressão que já foi citada, diferente do estes, estas e isto, que vai, né, que cita um elemento que ainda vai ser falado, que ainda vai ser citado. Enquanto esse, essa e isso retoma algo que já foi dito, o estes, esta e isto, né, ainda vai tratar desse algo. Os pronomes este e aquele são empregados quando se faz referência a termos já mencionados, como se exemplifica a seguir. Pedro e Paulo são alunos que se destacam na classe. 2 pontos. Nessa oração, antes dos 2 pontos, nós temos o sujeito composto. Pedro e Paulo. Veja que primeiro aparece Pedro e depois Paulo. Depois dos 2 pontos, nós vamos ter 2 pronomes demonstrativos, que é este e aquele. Vamos continuar. Este pela rapidez com que resolve os exercícios de matemática. Este pela rapidez com que resolve os exercícios de matemática. O pronome este se refere àquele que está mais próximo. Quem é o sujeito que está mais próximo dos dois? É Paulo. Então, este pela rapidez. Este, envolvendo a característica rapidez, se refere a Paulo. E Pedro, que ficou lá no começo, é o que está mais distante. Então, será usado para citar Paulo o pronome aquele, porque está mais distante.
aquele pela criatividade na produção de textos. O que eu estou dizendo é o seguinte: se nós temos dois elementos e adiante nós temos que usar pronomes para citar e evitar a repetição desses nomes que já foram mencionados, para o sujeito que está mais próximo, usaremos o pronome este. E o pronome que ficou mais distante, que está lá no começo, introduzindo a oração, usaremos o pronome aquele. Então, só recapitulando o que foi dito agora. Os pronomes este, estes, esta, estas e isto serão usados como referentes para algo que ainda se vai falar. Os pronomes esse, esses, essa, essas e isso são usados como referentes para citar algo que já foi falado, que já foi mencionado. E quando nós temos dois seres ou mais e vamos usar pronomes para retomar esses nomes que já foram mencionados, esses termos que já foram falados, usaremos o pronome este ou estes, aquele ou aqueles, para se referir ao nome que está mais próximo, este, e o que está mais distante, aquele. E nós temos também o uso dos pronomes demonstrativos contraídos com preposições. Como assim contraídos? Eles podem se unir a preposições e formar uma só palavra. Por exemplo, as preposições que costumamos mais usar, as preposições a, lembrando que a palavra a, quando responde à pergunta a quem, a que ou aonde, é que o a é preposição. Em, de, no, na, que são as principais preposições que usamos. Vejamos nesse primeiro exemplo. Eu moro nesta casa. O que tem destacado aí é nesta. É uma contração da preposição em, mais o pronome demonstrativo esta, que está no singular e pertence ao gênero feminino, indicando que está próximo da pessoa que fala. Então, nós temos aí a contração. Contração é juntar uma palavra com outra para formar apenas uma. E nessa contração, elimina-se alguma letra. Então, nós temos aí as preposições em mais esta, que gerou o pronome demonstrativo nesta. No segundo exemplo, não gosto dessa sua maneira de ser. Não existe a expressão de essa sua maneira. De mais essa gera o pronome demonstrativo dessa, que representa a segunda pessoa, indicando que está se referindo a algo próximo da pessoa com quem falo. No terceiro exemplo, temos entregue seu teste àquele professor. Esse a que está aí, acraseado, acrase é um sinal grave, que ele fica na posição contrária do acento agudo. O acento agudo em cima da vogal fica posicionado para a direita e a crase para a esquerda, indicando que houve um encontro aí de a com a, da preposição a com o artigo a. Entregue seu teste a quem? Aquele professor. Quando eu digo entregue seu teste, entregue o que a quem? Então, há um encontro aí de a com a. A quem? A mais o a de aquele gerou a crase. As preposições de mais pronome demonstrativo, de mais este, deste, de mais isto, disto, de mais esse, desse, de mais isso, disso, de mais aquele, daquele, de mais aquilo, daquilo, que são as preposições contraídas com os pronomes demonstrativos, gerando essa outra forma de escrever o pronome demonstrativo. Deste é pronome demonstrativo, porque é uma contração de mais este. Temos também as contrações do que eu disse lá no começo do estudo dessa nossa última parte, que é a contração da preposição com o pronome demonstrativo. Aí alguns exemplos: em mais este, neste, em mais isto, nisto, em mais aquele, naquele. Eu moro em aquele lugar. Eu não moro em aquele lugar, eu moro naquele lugar. Então, naquele é um pronome demonstrativo, que representa a terceira pessoa do singular,
indicando algo que está distante dos dois interlocutores, né? Que é aquele que fala e o que escuta. Né? A preposição a, né? Lembrando que o a é preposição quando responde a duas perguntas, a três perguntas: a que, a quem e aonde. Né? Assista a que. Respeite a quem. Moro aonde. Vou aonde. O a mais aquele, né? A mais aquela, a mais aqueles, a mais aquelas, a mais aquilo, né? Gera o pronome com o acento grave, que é a crase. Então, estudamos os pronomes demonstrativos, né? Que são usados para representar os seres sobre o qual falamos no espaço, né? No espaço para representar o que está perto de quem fala, ou próximo de quem escuta, ou distante dos dois interlocutores. No tempo, né? Que é o presente, o passado ou o futuro, e eles contraídos com preposições. E vou deixar para vocês algumas atividades, onde vocês vão encontrar tudo isso que foi estudado hoje. Né? E fazendo as atividades é que nós vamos, né, praticando, é que nós vamos entendendo cada vez mais os conteúdos, né? E vão assim disseminando nossas dúvidas. As atividades são nas páginas 38, 39 e 40 na apostila. Páginas 38, 39 e 40. As atividades, né, que são as questões 25, 26, 27, 28 e 29.